culto em Cruz das Graças, uma cidadezinha junto, próxima a Queimadas, perto de Ribeirópolis. Eu disse, tá bom. Ele falou, depois do culto vai ter uma visita, uma criança pequena de uns 5 a 6 anos de idade. E eu agradeço a Deus, irmão, que eu saí de casa debaixo de uma prova difícil, tendo graças ao Senhor, que naquela prova que eu saí, digo à igreja, saí um pouco resmungando, mas eu cheguei neste local e ele mostrou para mim uma prova pior do que a que eu estava passando. Glória a Deus. E ele disse para mim, nós vamos fazer uma visita para uma criança ali em Cruz das Graças depois do culto. Eu falei, tá bom, irmão Domingos, mas tem como o irmão dizer para nós qual é o problema da criança? Se é para criança? Ele disse, é para criança sim. Ela nasceu com enfermidade rara aqui no mundo, ela e tem mais 4, ela é a 5ª que tem essa enfermidade, ele dizia. Eu disse, é mesmo? Ele falou, essa doença ela é bíblica, está escrito em Deuteronômio 28, na parte das maldições, a respeito da tisica, glória a Jesus. Eu olhei para ele e falei, mas que doença é essa? Nunca ouvi falar. Ele falou, meu irmão, essa doença, ela racha o corpo todo, como se o chão estivesse recebendo um calor muito grande do sol, e o sol racha, aleluia, ao solo, e vai criando rachadura, e quando racha o solo, o que acontece? Eu disse, ele fica solto, e dá para tirar ele na mão. Ele falou, assim é o corpo desta criança, glória a Deus. A enfermidade dela é no sangue, vem rachando o corpo todo, da cintura para baixo. Nós fomos lá semana passada, aleluia, da cintura para baixo, ela está toda espedaçada, tem pedaço da coxa, da cintura, que só dá para ver, aleluia, o nervo, a pele está em carne viva, glória a Jesus. Cai pedaço de pele com carne, tudo, irmão. Eu tenho 2 filhas, eu fiquei provado com aquilo, pedi perdão para Deus, falei, Senhor, eu não estou provado, glória a Jesus, aleluia. Ele disse, ele é a única filha que ele tem, um casal recém-casado, por volta de 10 anos, e tem esta menina, glória a Deus. Eu disse, então tá bom, nós vamos lá e vamos fazer a visita. Não perguntei mais nada. O povo lá em Sergipe é um povo humilde, simples, glória a Deus. E nós congregamos numa igrejinha um pouquinho maior do que essa, e a glória de Deus invadiu aquele lugar, irmão, aleluia. E num dado momento, glória a Deus, o irmão que pregava saiu da tribuna, esticou a mão para uma moça que estava sentada na lateral. Ela acreditou, levantou e se pôs com a cabeça embaixo da mão do irmão. O Senhor veio e batizou esta moça com a promessa, glória a Jesus. E o culto foi decorrendo, e aquela menina falando em língua, nós paramos para ouvir ela falar em língua, e como um soldado ela foi marchando no corredor, e no terceiro banco tinha uma velhinha de cor. Ela chegou próximo da velhinha, abriu os braços falando em língua. A velhinha acreditou, levantou, abraçou a mocinha. Deus batizou a velhinha com a promessa. Eu agradeço a Deus, irmão, que o culto foi decorrendo uma glória, e quando encerrou aquele culto, aleluia, um se falava em língua, outro chorava. Nós encerramos, e o ancião disse para nós, o irmão Domingo, é aí de frente, do outro lado da rua, a visita da menina que eu falei. Eu falei, então tá bom, vamos lá. Nós tínhamos levado uns moços conosco, uns meninos que gostavam de dar glória, que tocaram violão, porque, irmão, dependendo do dialeto que você fala com alguém, se a nação não for a mesma, não há milagre. Glória a Deus. Eu agradeço o Senhor que nós decorremos para aquela casa. E quando eu cheguei, irmão, eu vi uma casinha simples, muito simples, aleluia, de chão batido de barro, telhado de palha de coco, um quarto no fundo com uma cortina de pano lençol dividia, um sofá cheio de buraco. Eu olhei pro irmão e disse, aqui. Ele falou, aqui, a menina tá lá dentro. O pai disse pra mim, irmão, não se espante nem se escandaliza, ela tem que ficar toda nua, porque se ela pegar roupa e vestir, a doença é tão maligna que cola na pele e ajuda mais ainda a arrancar. Ela está coberto com um saquinho de leite, tipo ser colado um no outro, e está em cima da cama deitada. Irmão, eu entrei no quarto, vou falar devagar, minha garganta já se foi. Eu
Eu entrei no quarto, irmão, e cheguei lá no quarto, vi um quadro muito difícil, muito difícil. De uma criança deitada toda nua, da cintura para baixo se espedaçando toda, pedaço de carne, dava para ver até um pouco do osso da menina, e ela chorando, resmungando, que voz já não tinha mais para chorar. Eu confesso para a igreja, eu vim para fora, do lado da sala, sentei num sofá, baixei minha cabeça, e eu não lembro quantos perdão que eu pedi para Deus. Porque tem gente que reclama da prova, não sabe nem o que está passando o outro, né? E o Senhor pediu para contar esta obra aqui hoje, irmão. E perguntar para você se a tua prova não for pior do que essa. Aleluia. Então você dá glória ao teu Deus hoje aqui. Eu agradeço a Deus que voltamos, aleluia, para a sala. Ficamos ali conversando um pouco, eu tentando disfarçar, que quem me conhece sabe que eu sou muito brincalhão, mas a face da tristeza me tomou. O irmão Domingos disse, vamos orar. Eu falei, vamos. Aí que a metade da igreja foi para aquela casa. Pegou um irmão, um violão e já cantou os 2 hinos. Ele foi puxando a comunhão, não tinha para onde fugir, eu tinha que abrir aquela oração. Dobramos do joelho. E Deus deu uma oração simples, irmão. Deus tomou todos uma virtude e levantamos. Eu fui perguntando um a um, começando do ancião, se Deus tinha mostrado alguma coisa. Junto aos irmãos que foi conosco, Deus não revelou nada para ninguém. Eu fiquei preocupado com aquilo. Falei, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Uma oração dessa, nós vamos deixar aqui e vamos embora, Senhor. O que tu vai fazer? Tu não mostrou nada para mim, eu não vou pregar nada da carne. Eu vou encerrar esse coração aqui. Aleluia. Deus falou no meu coração. Sabe a mocinha que eu batizei com a promessa na igreja? Maia. Eu disse sim, Senhor. Pergunta para ela se ela tem alguma coisa. Se você quiser ver milagre, pergunta para ela se ela tem alguma coisa. Eu olhei para a menina e disse, moça, Deus te mostrou alguma coisa? Ela estava de cabeça baixa, com o véu coberto, o rosto quase toda. E ela levantou para dizer não com o rosto e a linguagem tomou a boca dela na hora. Glória a Jesus. E ela balançava dizendo que não e a linguagem na boca dela. E nós esperamos aquele movimento, porque o rosto dizia que não, mas da boca dela parecia que saiu sim. Glória a Deus. Eu agradeço o Senhor que ela olhou para a velhinha como se estivesse dando um toque para a velhinha. A velhinha deu um pulo na roda, veio marchando como um soldado e se pôs em direção do quarto na hora. Glória a Deus. Aquela criança não podia pegar, não podia encostar a mão nela, e as duas foram marchando como um soldado em direção do quarto da criança. Eu agradeço a Deus que Deus falou para mim, quer ver milagre, vai atrás das duas. Aleluia, eu agradeço a Deus que nós caminhamos para dentro do quarto, e quando cheguei no quarto, aquela menina arrancou aquele lençol feito de plástico em cima do corpo da criança, e ela gemia de dor, pegou a criança no colo, falando em língua abraçada, ficou uns 15 minutos. Você deu glória para Deus. Agradeço, Senhor. A mocinha passou para a velhinha pegou a criança, e falando em língua, ficou uma meia hora, e ela massa ela ia. Hoje Deus vai provar para você que a linguagem que está em ti até a eternidade corre. Saímos daquela casa 4:30 da manhã. Como é gostoso. Como é gostoso, Giovanni. Como é gostoso. Tem um povo que fala o mesmo dialeto. Aleluia. Se tiver algum espírito contrário aqui, na linguagem que está na tua boca, ele vai correr hoje. Pode dar glória. Eu estou vendo o demônio. Da madrugada, 4:30 da manhã. Eu, os irmãos que foram conosco, o ancião, o cooperador, andando na rua e falando em línguas. A criança não dormia, só gritava, parou de gritar e deu um sono profundo na criança. Vamos embora.
Eu agradeço a Deus que depois de 3 dias, estava atendendo o culto em Queimadas, aonde atende o irmão Silvano, e teve na comum do irmão Mauro nos dias desses. Eu estava lá. E, irmão, lá de Sergipe, Nordeste, os nomes é tudo meio estranho. Eu peguei a lista para ler e decorar um pouco, para não falar o nome da cidade um pouco errada. Enquanto eu estava lendo na hora da testemunhança, uma irmã levantou. E ela gritou para a igreja: Deus seja louvado. Antes do povo falar amém, eu vi um chorando, outro falando em língua, o povo pulando. Eu falei: meu Deus, essa irmã é aquela do milagre, que tem um monte para contar, quer ver? Eu agradeço ao Senhor que ela só disse isso. 3 dias atrás, os anjos de São Paulo passou em casa, junto com o povo da minha região, em Queimada. Aleluia. Minha filha estava se despedaçando todo com a doença da tisica. Glória a Jesus. Deu um sono profundo nela. Eu e o meu esposo que está aqui fomos dormir 5 da manhã, relembrando daquilo que Deus estava fazendo no quarto, abraçando ela, entregando para outra irmã. Acordamos tarde, eu preocupei que era quase meio-dia pelo horário que dormimos. Aleluia, não despertei cedo. Falei para ele: levanta, vai ter que dar comida para ela, porque nem da cama ela levanta. Eu corri sem lavar o rosto para dentro da cozinha, fiz o mingau correndo, e quando eu cheguei no quarto eu não vi ela na cama. Glória a Jesus. Procurei na sala, procurei daqui, eu fui para fora. Quando eu cheguei no quintal, ela estava nua, brincando na teca, com pele nova. Quem quer isso? Glória a Deus. E ela dizia: hoje está dentro dessa igreja, andando e vestida, e o demônio ficou confundido. Agradeço a Deus. Olha, 8:22, perdoa. Agradeço a Deus que sempre no nosso meio. O Senhor Jesus tinha isso. Ele andava 12. Um não cria e outro traiu. Então não vai ter de monte daí no nosso meio. Tem para onde fugir? Todo mundo é anjo. Mentira. Mentira. Que hoje você se juntou aqui sendo anjo, dá glória ao teu Deus. Cheguei na minha região, contei com um amigo, hein? Crente. Ele disse: não, essa daí é terrível, hein? Falei: é terrível que Deus faz mesmo. Ah, rapaz, eu pago a passagem, eu quero dar Deus. Falei: então paga, porque jogador de pouco é assim, tem que pagar para ver, então paga, Tomé. Viajando. Cheguei na casa do irmão Domingos, do ancião. Ele falou: quero contar outra obra para você. Eu falei: mais outra Deus fez? Quero que você conte uma obra para os meninos que veio aqui. Ele falou: não, eu quero te levar numa casa. Vamos lá na casa da menina. Eu falei: lá mesmo. Então vamos lá. Você sabe onde é? Eu falei: sei, claro que sei. Eu deixo aqui 11 dias. Ele deu risada no carro. Peguei ele, coloquei no carro, 2 irmãos e fomos. Aleluia. Hoje, se tiver algum espírito de Tomé, você vai correr daqui a 1000. A 1000. A 1000. Se você não crê nos milagres, você não crê na coroa que te espera. Cheguei na casa, entra aqui, entra lá no Matagal, desci Cruz da Graça. Está no relatório, Queimada, Cruz da Graça. Irmão Domingos, o cooperador, irmão Silvano. Se você for mais Tomé do que for, relata o relatório, liga lá e pergunta para ele, né? Aí cheguei na casa, parei, desci, o Domingos estava avisado. O anciano. E eu falei: o que esse irmão Domingos está rindo? Desci, bate-papo. Ninguém saía, gritei pelo nome da mãe, ninguém saía. Uma vizinha do lado disse: ô, o que foi, meu filho? Eu falei: ô, minha senhora, cadê aquela mulher que morava aqui? Ela saiu, o que aconteceu? Ela vai demorar? Ela falou: você não sabe o que aconteceu, não? Eu falei: não. Aí já chamei o irmão de canto. Falei: fala. Não, teve uns irmãos de São Paulo aí, numa noite, e eles falavam uma língua que eu nunca ouvi na minha vida. E eu conheço a situação deles e da filha, desde pequeno tinha essa enfermidade. Os irmãos foram embora de madrugada, no outro dia, menino, ela dizia. A criança estava no quintal, que ela gritou para mim ver com pele nova. Aleluia. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é. Mas cadê ela? Ah, a notícia correu no vilarejo. Falei: correu, foi parar lá na cidade. O prefeito sabia dessa situação, veio até para ver. O prefeito olhou e falou: mas se Deus fez isso, eu quero fazer uma coisa melhor. O prefeito foi, Deus tomou o coração dele e deu uma casa no centro para ela. Você vê essas coisas, irmão? Quando a miséria vai embora, a verdade chega. Você quer benção? Miséria, em nome de Jesus Nazareno, desça minha igreja. Agradeço a Deus por tudo bem. Foi tudo que Deus tem feito. Eu dou graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Eu estou feliz demais de estar aqui. Feliz. Trabalhei ainda hoje com a minha esposa. Tivemos um ensaio regional de manhã, Itaquera Central, o Senhor abençoou. E aí à tarde trabalhei um pouquinho e agora estou aqui com essa irmandade feliz demais. Glória a Deus por estarmos na casa de Deus. Sou graças a Deus
pelo perdão dos meus pecados, a vida eterna que o Senhor nos oferece. Se eu for um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pela minha esposa, é uma companheirona, ajudadora, pelas 2 filhas que Deus deu para nós, que estão em viagem por aí, deve estar em Jundiaí, foram para uma reunião de manhã, outra à tarde. Agora à tarde mandou foto. Estamos aqui numa chácara de uma irmã tocando, servindo a Deus. Então glória a Deus, né? Não quer acompanhar o pai e a mãe, vai servir a Deus também, né? E eu dou graças a Deus por essas 2 filhas que o Senhor tem dado, nos abençoado. Agradeço a Deus também, irmãos, o Senhor tem dado um ar de paz para nós. Irmãos, começar do início, a obra de Deus começou na casa da minha mamãe. O irmão William conhece minha mamãe, era para ela estar aqui, mas não deu para vir devido a algumas dores. Mas a obra de Deus começou na casa dela, irmãos, lá na Bahia. Minha vovó, ela participava de uma religião que tocava tamborim. E eles trabalhavam numa fazenda, irmãos, para um japonês, fazendeiro era um japonês. Irmãos, e colhiam algodão nessa fazenda, lá na Bahia. E eram muitos pobres, tinha uma casinha que eles moravam, que era uma casinha de madeira rebocada com barro, chão de barro. E o colchão era o colchão de palha. As irmãs antigas vão lembrar. Os mais novos dá um Google, procura lá, colchão de palha, vocês vão ver o que é. E minha mamãe e a família da minha mamãe dormiam tudo nesse colchão de palha. Mas, irmãos, um dia minha mamãe pegou uma enfermidade na perna, e essa enfermidade foi abrindo uma ferida. E essa ferida, irmãos, foi enchendo de pus, até um dia que minha vovó encontrou até uns bichinhos, umas larvinhas dentro. Ela limpou a ferida, fez um curativo lá caseiro, não tinha condição, medicina era muito difícil para eles. E alguém falou para ela assim, para minha vovó: leva a tua filha lá no nosso centro, vou falar assim, que lá vai ter um trabalho e vai resolver esse teu problema, essa enfermidade vai ser curada. E minha avó levou, irmão, mas não aconteceu nada. Aí essa mesma pessoa falou: leva em outro lugar, que lá é mais forte. Levou, também não aconteceu nada. Irmãos, e minha avó cansou de ficar para lá e para cá. E numa noite, irmãos, estrelada, uma lua bonita, minha avó pegou um cachimbo de palha e foi fumar do lado de fora de casa. E minha mãe ficou na sala, deitada no colchão de palha. E minha avó resolveu olhar para a lua e conversar com a lua. E de repente ela falou assim: se existe um Deus aí nesse céu tão grande, e se esse Deus fala com um homem comedor de arroz e feijão na terra, e se esse Deus vir na minha casa e libertar minha filha dessa doença, eu vou procurar esse Deus aonde quer que ele esteja. Glória! E deu uma tragada no cachimbo. Olha como Deus é misericordioso. Aí cumpre o que Deus deixou na palavra, que nos amou sendo nós ainda pecador. Glória! E ali, irmãos, dentro da sala da minha avó, minha mãe deitada no colchão, aleluia, uma luz apareceu e minha mãe viu a luz. E essa luz foi aumentando, 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 e de repente ganhou uma forma. Era um varão de branco, com uma varinha na mão, ela conta. E ela gritando de dor, esse varão de branco chegou com a varinha, tocou em cima do curativo. Glória! De repente, ele deu um passo, 2 passos para trás, e entrou dentro da luz de novo e foi diminuindo. Quando estava diminuindo, minha mãe gritou para minha avó que estava lá fora, fumando cachimbo: mãe, corre aqui, tem um homem dentro de casa. Minha avó correu com o cachimbo. Quando chegou na sala, o anjo tinha sumido. Cadê o homem que você viu, filha? Contou tudo que eu contei para a Irmandade. Ele estava aqui, mãe, e a dor na perna acabou. Ah, não acredito, você estava gritando de dor. Tira o curativo, mãe, tira o curativo. Uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Quando tirou o curativo, limpou a sujeira do remédio, a ferida estava sequinha e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia! Veio para São Paulo, casou, Deus abençoou, teve 4 filhos. Eu sou o caçula de casa, sou o mais novo, e eu rendo graças a Deus, irmãos. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu cheguei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero... Antigamente falávamos o selo da promessa, mas Deus deu a luz na palavra, a explicação do selo, o selo da promessa, que ganhamos no batismo do Espírito Santo de Deus. E o dom é outra coisa, mas era o dom de línguas que eu queria. Eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero o dom de línguas, com 8 anos. E ela virou para mim e falou: filho, você só tem 8 anos. Eu falei: mãe, mas eu quero. Ela falou: tem muitos que o Senhor leva por longos anos nessa obra e não dá o dom de línguas e vai para o céu a mesma coisa.
Aí eu olhei para ela, irmão, não façam isso. Mas eu falei assim, 8 anos. Se eles não pedem, é um problema deles, eu quero. Ela olhou para mim feio, quis aplicar a doutrina, mas não falou nada. E mudou para o lado de casa um povo que gostava de tocar tamborim, a Irmandade entende. E numa sexta-feira estava alto o tamborim lá. Irmãos, minha mãe chamou os 4 filhos e falou assim, nós vamos orar agora. E quando ela chamou nós para orar, nós gostava de orar, irmão, junto com a minha mãe. Ela tinha um dom da profecia, abre aspas, verdadeira, fecha aspas. E quando Deus tomava a velhinha, a coisa ficava boa. E tinha um dom da revelação e de interpretação também. E de expulsar demônio, que eu já vi ela expulsando o demônio da minha tia, chamado Legião. Glória a Jesus. Irmãos, e de repente ela olhou assim e falou, filho, você quer o dom de línguas? Eu falei, quero. Ela falou, você vai dar 3 glórias. No terceiro, Deus te dá o dom de língua. E eu já tinha ouvido, irmãos, como os irmãos, de tudo na igreja. Já tinha ouvido falar de bola de fogo, de varão de branco. Imagina uma criança. Se para um adulto isso daí, meu Deus do céu. E para uma criança então. Falei, minha mãe falou para dar 3 glórias que vai vir ou uma bola de fogo ou um varão de branco aqui na minha casa. Irmãos, e eu falei, eu vou dar um glória alto, que aí Deus vai escutar. E eu vou ficar com o olho aberto, porque os irmãos falam, isso tudo está na cabeça, passando. Os irmãos falam que tem que ter olho espiritual, mas eu não entendo nada disso. Eu quero ver com esse olho aqui, esse. O negócio de olho espiritual é confuso para mim. Eu falando, criança. Então, irmãos, eu dei o primeiro glória. Glória a Deus! Fiquei olhando para o canto da sala, para o chão. Não vi bola de fogo, não vi varão de branco. Perdoa, mas eu não vi, eu não posso mentir. Fiquei frustradinho. Aí falei, deve ser no segundo. Glória a Deus! Não vi bola de fogo, nem varão de branco. Mas no terceiro glória, o Senhor me deu o dom de línguas na hora. Com o olho aberto, glória. Levantei minha mãozinha, apontei para minha irmãzinha de 11 anos no canto da sala. Deus selou ela com dom de línguas também. Calamaia. Levantamos a oração, irmãos. Deus tomou minha mamãe e falou assim, filhos, vocês sabem o que vocês estão falando? E nós não. Vocês estão falando em línguas. E Deus dá de interpretar. 15 dias essa prova sai do lado de casa. Passou 15 dias, aquela mulher foi embora. Quem mora na casa hoje é minha irmã de 11 anos, que Deus selou no mesmo dia que eu. Aleluia. Alguns não acreditam nessas coisas, né? Fala assim, esse irmão tá contando essas coisas aí. Isso aí, normalmente é quem nunca viu obra. Normalmente é assim, né? Quem nunca viu, não acredita em nada. E nós estávamos contando essa obra, eu dou os nomes da igreja, depois vocês perguntam lá, tá bom, irmãos? Em Cesário Lange, que é aqui interior de São Paulo, na central que fica em frente a um cemitério. Quem já congregou lá sabe. Parece que o irmão já congregou lá, né? Cesário Lange. Então, o irmão Nilson lá, né? Então, ancião. Então, irmão, nós estávamos lá junto com eles. E Deus dava de contar essa mesma obra igual eu contei para a Irmandade aqui. E na hora que eu falei para a Irmandade, irmãos, eu não vi bola de fogo nem varão de branco. E Deus deu de falar, irmãos, na simplicidade. Se você vê alguma coisa, se Deus abrir os teus olhos, Deus pode fazer um milagre contigo hoje aqui. E a igreja estava nessa comunhão, de repente um irmão no canto, ele deu um pulo no banco e um tapa, e começou a falar em língua. E normalmente quando acontece um movimento assim, que é anormal no meio da igreja, em algumas igrejas, a Irmandade olha para o ministério que está atendendo e meio que fala com os olhos, você não vai fazer nada, só ele lá. É mais ou menos isso, não é? E eu aqui grudei no púlpito, falei, Senhor, a Irmandade está olhando, Senhor, fique em paz, eu estou fazendo uma obra. Terminou aquele culto, passado algum tempo, nós voltamos lá para atender um culto de mocidade, Fazenda Velha. Atendemos o culto de mocidade e fomos para uma chácara. Quando chegamos na chácara, eu com um prato de comida, irmão Paulo, esse irmão da central sentou do meu lado. E eu comendo, ele, paz Deus, irmão Douglas. Eu falei, amém. Irmão, lembra de mim? Eu, lembro. E aí ele começou a falar em língua, e eu com um prato de comida, eu falei, o que eu faço? Fala em língua? Como? E aí ele falou assim, irmão, fique em paz, deixa eu contar uma obra para o irmão. Eu falei, conta, irmão. Irmão, lembra do culto da central? Eu falei, lembro. Irmão, lembra do movimento que teve? Eu falei, lembro, irmão, lembro. Então, irmão, na hora que o irmão falou que quando Deus te selou, o irmão não viu bola de fogo nem varão de branco, e se a igreja cresce e visse alguma coisa, Deus ia fazer uma obra, eu vi uma bola de fogo saindo por detrás da tua cabeça e veio na minha direção. Eu falei, irmão, ele irmão, e tocou na minha cabeça. Aí eu, apressadinho, falei para ele, Deus te selou com dom de língua. Ele, não, eu estava diagnosticado com câncer na coluna, Deus me libertou naquele culto. Vocês estão entendendo o que é comunhão no culto?
que é envolver com a glória de Deus num culto. Uma glória chama outra, uma obra chama outra, um dom chama outro, um mistério chama outro mistério. E quem sabe Deus vai desvendar alguns mistérios, pro teu final de semana você levantar a bandeira na Santa Ceia, olhar para trás e falar: adversário, fica aí, o meu lugar é aqui. Glória a Jesus. Irmãos, a hora passa voando aqui, irmãos. Vocês têm problema com o relógio também? Nós tem lá. Nós temos um problema com esse relógio aí. E eu não falo que ele é inimigo, não. Ele é amigo. E se não, só Deus. Irmãos, tem um amigo nosso. Ele é muito bonzinho. É um servo de Deus. Um caro servo de Deus. Ele trabalha como segurança terceirizado. E ele estava trabalhando no interior de São Paulo. Então ele ia toda segunda-feira para o interior. E na sexta-feira, após o turno dele, ele voltava para São Paulo. Ficava o final de semana com a família e segunda-feira voltava para o seu trabalho. E ele falou: Senhor, te faço um voto. Me dá, Senhor, a condição de trabalhar em São Paulo, está muito cansativo. E o Senhor ouviu e ele veio. Foi trabalhar como segurança num dos fóruns de São Paulo. E um dia ele estava trabalhando na portaria do fórum. Chegou uma das principais juízas do fórum. Encostou o carro em frente ao fórum, um carrão bonito. Mas antes dela chegar, tinha 2 caminhões da prefeitura encostados na frente da entrada do estacionamento. E os trabalhadores foram almoçar e largaram o caminhão lá. E nisso ela chegou. E quando ela chegou, ela perguntou para o irmão que estava como segurança. Ela não sabia que era irmão. Falou assim: o senhor não viu o pessoal da prefeitura estacionando os caminhões aí? Ele: eu vi. O senhor não falou nada? Ele falou: não, eles foram almoçar, mas já estão voltando. Mas eu tenho audiência. E agora, como que eu entro aqui? Irmãos, e ele foi tentando argumentar, e ela falou, começou a xingar ele, chamando ele de nomes técnicos, como eles falam, e eu não vou falar aqui. E ali no centro de São Paulo junta muita gente na hora do almoço, é um trânsito, e de repente o pessoal começou a ver a gritaria, ficar ali olhando. Irmãos, e o irmãozinho falou assim para ela: Meretíssima, faz o seguinte, dá uma ré no carro, você vai conseguir subir na calçada, eu te ajudo, você passa aqui e entra no estacionamento. Ela, nervosa, engatou lá a ré no automático do carro dela e bateu num guarda-reio, riscou a lateral do carro. Ficou mais nervosa ainda, até que deu um jeito e entrou lá. O líder dele veio, se aproximou. O que aconteceu? Que gritaria ela? Ele falou: uma das Meretíssimas juíza veio aqui, explicou tudo. O líder: essa daí é brava. De repente ela saiu do estacionamento, veio até perto deles. Tinha uma turminha, uma multidão. E ela falou assim: algum de vocês é o líder dele? O líder se manifestou, ela falou assim: olha, não quero mais ele no meu fórum, manda ele embora do meu fórum. E subiu para a sala dela. O líder olhou para ele e falou: você ouviu? Ele falou: ouvi. Então você faz a última ronda, que ele tinha que marcar o ponto, os irmãos que trabalham de segurança sabem. E vai para a base, lá na base a gente resolve, tá bom? Tá bom. E ele, irmão, começou a fazer a última ronda, mais triste, falou: Senhor, eu fiz um voto para estar aqui. E agora, Senhor, eu vou sair daqui, Senhor, estou gostando. E o Senhor falando com ele: fique em paz, meu servo. E ele subiu as escadarias do fórum, irmão. Quando chegou no último andar, ele marcou o ponto, viu a porta da sala dela, a voz de Deus falou para ele: vai lá. Ele falou: Senhor, a mulher acabou de me falar um monte lá, me xingou, mandou eu embora, e eu ir lá na sala dela. O Senhor falou: vai na sala dela. Glória ao nome do Senhor. Bateu na porta, pediu licença e abriu. Ela sentada na mesa, ele: licença, Meretíssima. Ela ao telefone, desligou o telefone: você não é o segurança que eu mandei embora? Sou, Meretíssima, mas eu vim pedir desculpas pelo que aconteceu. Ela falou: não aceito as suas desculpas, minha ordem já foi dada, sai da minha sala, senão te mando prender por desacato. Ele falou: Senhor, e agora? O Senhor falou: não sai. Aleluia. Irmãos, e ele ali tentando argumentar, ela pegou o telefone e ligou para a base da polícia militar que fica no fórum. Aleluia. E pediu para os policiais subirem para prender um homem em segurança por desacato. Irmãos, enquanto os policiais estavam subindo, ele virou as costas para sair. O Senhor falou para ele: fecha a porta. Aleluia. Pegou na maçaneta, encostou a porta, virou para a mesa dela, ela olhou para ele: ainda você está aqui? Aleluia. O Espírito do Senhor tomou ele. Aleluia. Ele olhou para ela e disse: Meretíssima, você pode ser a juíza mais importante desse fórum, você pode ter os seus mestrados, os seus doutorados, os seus PhDs, mas o Deus que fala na minha boca agora, ele é juiz dos juízes, doutor dos doutores, aleluia, mestre dos mestres, PhD dos PhDs. E ele dá um recado para a senhora agora:
Rafael, em nome de Jesus Cristo, sai da UTI agora. Ela olhou para ele, estralou os olhos e disse: como você conhece meu filho, Rafael? E como você sabe que ele está na UTI? Eu não conheço, mas o meu Deus conhece o teu filho. Liga para o teu marido agora, pergunta para ele: onde está teu filho? Alô, como você está? Eu estou bem. E o Rafael acabou de ter alta da UTI. Uralamanaia, Jardininha, vocês acreditam que Deus vai mudar a história de alguém nessa noite? Ia lá. Chegaram os policiais militares. Quem quer para prender, meritíssima? Não é para prender ninguém. Vai pelos corredores do fórum. Chama os advogados, promotores, juízes de plantão para vir na minha sala. Vai ter oração do crente e segurança na sala da juíza. Glória ao nome do Senhor. Toda segunda-feira tinha oração do segurança na sala da juíza. Esses dias ele me mandou um zap. Fazer, irmão Douglas, como você está? Eu falei: tô bem. E você? Ele: tô bem. Aí eu perguntei para ele: e a juíza? Espera aí que eu vou te ligar. Aí ele me ligou: irmão Douglas, sabe o que aconteceu? Eu fui mandado embora, acabou a oração. Eu falei: ele: não, mas fique em paz. Deus abençoou que eu abri a minha empresa de segurança agora. Eu falei: ele é. E sabe quem é minha cliente? A principal? Eu falei: quem? A juíza. Ela me chamou depois que o filho teve alta, num particular, e falou: você quer ser meu segurança particular? Eu falei para ela: aceito. Ela falou: eu sei que você é um servinho de Deus. O teu povo pode ser meu povo. O teu Deus pode ser meu Deus. Aonde você for na igreja, você me convida. Eu falei: e aonde você levou ela? Já foi congregar no Brás, já congregou na Água Rasa, já congregou na Vila Ré. Está congregando, irmão Douglas. Ora a Deus, para Deus fazer um milagre. A igreja está na comunhão. Haverá coisa boa na nossa vida. Glória, aleluia. Irmão, só mais uma, já é 7h25. Mais uma, rapidinho. Eu falei do 6, mas eu estou parecendo 6, né? Falei do 6, mas estou igualzinho 6. Irmãos, vou contar mais uma de mãe aqui. Eu tô vendo que tem bastante irmãs lá na galeria. Pai também. Mas eu vou contar mais uma de mãe e aí encerro mesmo. Eu dou graças a Deus, irmãos, que minha mamãe, quando foi ter o primeiro filho, ela ficou gestante e passou uma luta muito grande durante 7 meses. E no 7º mês veio uma dor sobre o seu corpo. E ela não aguentou, trabalhava na feira com o papai. A gente sempre foi aquele pobre, sabe? Pobre de maré de si. Era a nossa casa, e é até hoje. Irmãos, e minha mamãe virou para o meu pai e falou: hoje eu não vou na feira. Meu pai: por quê? Eu tô com dor no corpo, dor de cabeça, tô sentindo mal, não vou, vai você só. Meu pai foi, e ela, gestante de 7 meses, viu que começou a piorar a dor, ainda era de manhã. Ela foi até a casa da minha vovó, a sogra dela, mãe do meu pai. Chegou lá, os meus tios estavam lá. E meus tios viram que ela estava um pouco ocupada, eles viram isso. Falaram para ela: Zenaide, você não está bem. Ela falou: eu não estou bem, me socorrem. Colocaram ela dentro de um fusquinha e levaram ela para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Chegou no Hospital Santa Marcelina, deram entrada e ela já entrou em trabalho de parto. E depois de algumas horas, irmãos, nasceu aquele que é o meu irmão. Mas o Senhor já recolheu. E depois de 4 horas, nasceu com vida, mas depois de 4 horas o Senhor levou para o seu reino de glória. Irmãos, e eu tenho certeza, se eu for fiel com essa igreja, o Senhor vai me mostrar esse meu irmão lá no céu, eu tenho certeza. E ali, irmãos, os médicos precisavam fazer um procedimento na minha mãe, e ela continuou na mesa. Irmãos, e eles abriram ela, era uma anestesia geral, e ali, irmãos, foram controlando os batimentos cardíacos, a respiração e assim por diante. Só que chegou uma hora que os batimentos cardíacos pararam. E aí alguém gritou no centro cirúrgico: vamos fazer uma reanimação, porque essa mulher está morta. E um dos médicos falou: é isso mesmo, inicia aí a massagem. Começaram a iniciar, fizeram as massagem, e mamãe não voltava. Um dos médicos, irmãos, há mais de 40 anos tem essa obra, cortou o pulso esquerdo e direito dela, para ver se o sangue jorrava, mas só escorreu um pouquinho.
Fizeram um curativo e deixaram por isso mesmo. Irmãos, depois de muitas massagens, coração não batia, respiração não tinha, eles falaram, não tem jeito mesmo. Põe essa mulher no lençol, avisa a família que está aí, que nós perdemos ela no parto. Colocaram ela num lençol, enrolaram no lençol. Desceram com o corpo dela no necrotério ali do Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. Irmãos, eu dou graças a Deus que 6 horas da tarde entrou uma enfermeira, serva de Deus, para parar, irmãos, trabalhar, e ela tinha plantão naquele hospital na época. E quando ela entrou para trabalhar, passaram o caso da mamãe, olha, a família foi atrás do atestado de óbito, se eles voltarem, você dá uma atenção para eles. O corpo está lá no necrotério. Tá bom. Irmãos, essa irmã, ela não estava congregando. Porque toda vez que ela congregava, o marido não sendo crente, batia nela. Um culto uma surra, outro culto outra surra. Ela falou, não vou congregar mais. E parou mesmo. E ela começou o seu plantão ali. Entra ali num quarto, entra na UTI, vai cuidando ali dos enfermos. E de repente, irmãos, ela com uma amiga, fazendo ali o seu trabalho, a voz de Deus soou dentro do hospital. Minha serva vai orar pela dona Zenaide. Ela pensou que era amiga, virou para mim, você falou alguma coisa? Não falei nada. Não, mas alguém falou comigo. Não falei nada. Mais um tempinho, minha serva vai orar pela dona Zenaide. E ela olhou para a amiga, viu que a amiga não estava falando nada, ficou quieta. Mais um tempinho, minha serva vai orar pela dona Zenaide. Glória ao nome do Senhor. Você não falou comigo? Não foi, mas tem alguém falando para mim orar. Aquela mulher do caso que passaram para nós. Então vai orar. Então fica aí. Entrou num quarto, pegou uma toalha branca, pôs na cabeça e começou a falar com Deus. Senhor Deus, te peço perdão, porque eu não estou congregando, mas tu tem tão misericórdia do homem, que tu ainda fala com o homem. Tu falou comigo aqui 3 vezes, para orar por uma mulher que eu nem conheço, só vi a ficha dela. O corpo está no necrotério, mas por certo, a família está precisando, Senhor, de um consolo. Consola a família. Enquanto ela pedia consolo, uma mão desceu dentro daquele quarto com uma Bíblia aberta, escrito no título, Jesus anda por cima dos mares. A mesma voz falou para ela, minha serva, corre no necrotério, que a minha sombra está passando em cima do Santa Marcelina. Irmão William conhece minha mamãe, conhece essa obra. Glória a Jesus. Eu dou graças a Deus que ela tirou a toalha da cabeça, jogou do lado, abriu a porta do quarto, pegou na mão da amiga, corre comigo. O que foi? Vamos pro necrotério. Deus está passando em cima desse hospital, está fazendo uma obra lá embaixo, corre comigo. A amiga, sem entender, saiu correndo junto. Aleluia. Quando abriram a porta do necrotério, mamãe sentada em cima da pedra, os 2 pulsos jorrando sangue. Aleluia. O que eu faço? Grita para os médicos virem aqui, porque lhe atestaram morte. Vamos, eles vão ter que explicar o que aconteceu. Os médicos correram, desceram. O que aconteceu? Eu não sei. Vocês têm que falar. A mulher estava morta, agora está viva. Olharam um para o outro, levantaram a mão e gritaram, é milagre no Santa Marcelina. Ô Jardim Mia, tem comunhão aí. Deus está passando em Santa Amaro. Aleluia. No bairro Jardim Mia, a sombra dele vai fazer milagre. Dá um glória aí, um glória lá, um glória em cima, outro aqui, um glória do lado. A glória de Deus nos toma agora. O que é isso? É a glória de Deus no meio do povo. Meu Jesus. Passado algum tempo, mamãe foi agradecer a Deus depois de uns meses, na sua antiga comum no 15. Quando terminou de contar essa mesma obra, saiu no corredor. Que pena que ela não veio. Saiu no corredor. Uma irmã saiu lá atrás, veio e abraçou ela no meio do corredor. Começou a falar em línguas com ela. A irmã olhou para ela e falou, irmã Zenaide, você lembra de mim? Lembro, você não é enfermeira? Você lembra, sou enfermeira. Eu sabia onde era a sua comum, então eu estava congregando aqui.
Já faz uns 15 dias que eu estou congregando na tua comum para te encontrar, minha irmã. Aleluia. E falando em língua. Aleluia. Estava atendendo o irmão Hugo Calegarete na época. Glória a Jesus. Aleluia. E ela falando em língua, a igreja sem entender nada. De repente minha mãe perguntou para ela. Aleluia. Não era o teu marido que te batia? Era. O que aconteceu com ele? É servo de Deus agora. Está congregando. Está aqui com a gente. Deus chamou ele através da obra que fez contigo. Haverá coisa que Deus vai fazer contigo e vai resvalar em outro. Glória! Aleluia! Eu estou numa comunhão gostosa aqui em cima, irmãos. Eu estou sentindo o Senhor nesse lugar. A mão de Deus está sobre nós aqui. Você está seguro, irmão, irmã. Nós não marcou nada, né, irmão? Nem busca de dom, nem nada. Aleluia. A turma costuma marcar aí, busca de dom antes da Santa Ceia. Mas quem sabe Deus derrama alguma coisa boa aqui para nós hoje. Mesmo sem marcar, mesmo sem marcar. O importante é o céu marcar. Aleluia. Fui orar com a minha filha dentro de casa. Abri uma oração. Filha, vamos abrir a oração com busca de dom? Ela falou, vamos, pai. Abrimos oração. Ela tinha 9 anos. Deus selou ela com dom de língua. Vocês querem o que é do céu agora? Pede para Deus, pede para Deus. O que é isso? É barulho? Não é barulho. É o alarido de glória no meio do povo. É o Senhor pulsando. Estou aqui, estou convosco. Esse lugar é meu. O Deus verdadeiro responde com fogo. Eu não ia contar, irmãos. Eu não ia. Mas não dá. Eu estou pior que vocês. Vou contar mais uma. Mas vamos buscar os dons numa reunião de jovens. Que agora tudo é. Agora tá a moda, perdoa falar, estudo bíblico. Mas vamos lá. Uma moça estava estudando a Bíblia numa outra religião. Estava lá estudando, um lugar lá estuda, é um lugar sério também. E de repente, ela leu lá em Atos que o Espírito Santo desceu em Pentecoste. E eles foram cheios do Espírito Santo. Que alguns falam que nós estamos tudo doidos. Que isso aqui que nós faz aqui da glória, falar em língua, não é de Deus. Mas não é de agora que falam não, irmãos. Quando o Pentecoste, o Espírito Santo desceu lá, começaram a falar, estão bêbados, estão cheios de moça. Já falaram deles lá atrás, vai falar de nós também. E nós vai continuar dando glória. Aí, ela leu isso. De Pentecoste, dos dons de línguas, das línguas de fogo. E aí ela perguntou para o líder dela. Explica isso aqui para mim, essa parte, que eu estou nessa parte do estudo e eu queria entender um pouco. Ele explicou da maneira dele e ela falou, mas já que a gente confia na Bíblia, cadê? Não tem para nós isso aqui? Ele falou, não, mas isso aí foi no passado, agora não mais, foi descontinuado, só foi para Deus confirmar que ele existe. Ela falou, não, se está na Bíblia em algum lugar tem isso aqui. Aonde está esse Espírito Santo? Eu vou atrás dele. Sabe o que ela fez? Saiu de lá. E foi atrás, chegou em casa, a mãe dela não era serva de Deus, a mãe dela ficou sabendo, ela falou, mãe, eu vou atrás do Espírito Santo que eu li lá em Atos que ele existe. E foi numa igreja muito barulho, foi em outra muito silêncio, e foi na outra e não achou. Aí uma noite ela teve um sonho, que ela estava andando nas ruas do bairro de São Miguel Paulista, e as casas afundavam. E ela entrou num supermercado bem grande que tem ali na Marechal Tito, e o telhado do supermercado caía sobre ela. E tinha uma amiga de trabalho do lado dela. E caiu sobre as duas. Ela acordou no susto. E no dia seguinte contou para essa amiga que trabalha com ela. A amiga falou, eu sou da congregação. Você é? Sou. Por isso que é bom você se identificar antes, viu, irmã? Bom também. Vamos na igreja comigo, domingo tem busca de dom na reunião de jovens. E ela falou assim, então vamos. E naquele domingo a meninada estava tão agitada, recitaram 493, quase 500 aquele domingo. Jardim Helena, São Miguel. E ela fez, irmãos, aleluia, o que ela pôde para estar bem. E o que ela achava que era estar bem? Passou aquele negócio preto no olho, passou aquelas maquiagens, sabe, estava tão chique que se sorria, trincava, se chorava, derretia. Sentou lá atrás, ela e a amiga, e chorava, daqui a pouco borrou tudo e chorava. E na hora da palavra Deus tomou alguém e disse, minha serva, você entrou aqui atrás de mim, como esses meninos, essa juventude. E você entrou aqui pela primeira vez atrás de mim. E eu já sabia que você estaria aqui hoje. Então eu marquei um encontro contigo e preparei algo melhor do que você preparou para mim. Você está atrás de mim e eu atrás de ti. Mas hoje
nós vamos nos encontrar. A amiga dela entendeu a palavra, falou, é contigo. Abraçou ela, Deus selou ela na hora, com doutrina. Terminou a reunião de Job, ela veio contar tudo que eu contei para a Irmandade aqui para nós, contou. Só que ela não conseguia, porque falava em língua e ia lavar o rosto, falava em língua e ia lavar o rosto. Até que terminou. Foi para casa. No meio da rua, já em frente de casa, mãe, encontrei ele, mãe. Maia. É uma casa praticamente comunitária, em família. A mãe desceu as escadas. Quem você encontrou, filha? Encontrei ele, mãe, encontrei ele. E a mãe desceu correndo. Quem você encontrou? Conta pra mim. Eu encontrei o Espírito Santo. Bum, Deus tomou ela em língua. A mãe ficou, fala, filha, não tô entendendo o que você tá falando. Fala em português. O que você tá falando? E ela, mãe, eu entrei na igreja e foi contando. E bum, Deus tomava ela em língua. Eu não tô entendendo. Marido, vem aqui que a filha tá falando umas coisas aqui que eu não tô entendendo. Vocês são crentes, vocês estão doidos, se vira aí. Terminou de contar para a mãe, levou ela para congregar no mesmo domingo à noite. A mãe foi convertida. Resumindo o testemunho, o Senhor chamou ela na graça, chamou a mãe também. O pai em casa falou, eu não vou ficar assistindo o jogo não, eu quero ser crente também. Deus chamou o pai. Dá um glória gostoso, que você está no lugar certo. Você está no lugar certo, te diz Deus. A glória de Deus se envolve aí agora. Oh, graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Por tudo isso, Deus seja louvado. Na nossa mocidade se completou 29 anos de chamado, não pelos anos, mas sim pela sua bondade e misericórdia, sendo eu só crente na minha casa. Mamãe era de uma determinada igreja, papai também falou que nunca ia ser evangélico, mas o Senhor um dia nos mostrou essa graça maravilhosa. Pela primeira vez sentado lá atrás, Deus tomou o céu aqui na frente e falou, moço, você está aqui, você vai ser como uma luz dentro da tua casa. Eu vou chamar você e parte da sua família nesse caminho santo. Eu dou graças a Deus, os anos se passou, o Senhor chamou eu, chamou papai, chamou mamãe, mas bem lembrado para a Irmandade, cada culto que eu congregava, eu buscava a palavra e levava a palavra para casa, que era comida para minha família. Por isso, bem-aventurada a família que está aqui, se leva para quem ficou também. Glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, querida Irmandade, que o Senhor foi fazendo as obras, chamou mamãe, já dorme no Senhor, chamou papai, chamou o cunhado que era pastor de uma igreja, deixou de ser pastor para ser ovelha, e assim o Senhor foi abençoando. O Senhor também no tempo certo preparou uma das suas filhas para ser minha esposa, deu 2 filhos para nós na promessa. Serva de Deus não podia gerar, passou 13 anos, o Senhor falou pela palavra, Ana vai cantar. Deus deu 2 filhos, Moisés e Miguel, é a alegria da nossa casa hoje também. Glória a Jesus. Estou muito contente, já sentindo a presença de Deus aqui hoje, cantando esses hinos, e na comunhão que está aqui, aleluia, o Senhor Deus para nós contar as obras, o qual o Senhor tem feito. Eu dou graças a Deus que também no ano de 2017, o Senhor separou o nosso Santo Ministério da Obra da Piedade, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, como nós estamos se alegrando nessa noite. Glória a Jesus. Eu dou graças a Deus, já se completou 6 anos, aleluia, pela sua misericórdia e bondade nesse sublime Ministério da Obra da Piedade. Eu dou graças a Deus, querido Irmandade. Nós trabalhamos na área da construção civil ali na nossa cidade, a minha comum congregação Jardim Maria Antônia em Sumaré, nosso ancião Ararico, estamos ali, bendito seja Deus, e o Senhor tem preparado, recebemos um convite para estar aqui congregado com essa querida Irmandade, o nosso caro irmão Moisés e a vizinho nossa ali de Americana, convidou o nosso irmão Paulo convidou ele, e ele fez o convite, estamos aqui se alegrando na presença desse Deus maravilhoso. Eu dou graças a Deus, como testifiquei, no ano que o Senhor separou o ministério de diácono, estava em casa, e o Senhor traz, não contar mais obra aqui, glória a Jesus. E o servo de Deus, como foi fazer a nossa ordenação, Deus dava para o ancião aqui em cima, ele falava, ainda hoje o Senhor vai fazer 2 obras na tua casa. Uma quando você chegar lá, e o outro no amanhecer do dia, você vai levantar e glorificar a Deus, que foi Deus que te colocou nesse ministério. Eu dou graças a Deus, querido Irmandade, que naquele ano não foi feito janta para nós ali, eu não conservo, não foi feito. E aí Deus preparou umas 30 Irmandades em casa, tinha uns parentes também, e eu estava desempregado, e de repente a minha esposa falou, o que nós vamos dar para a Irmandade? E eu fiquei na comunhão, como está a igreja agora, eu falei, meu bem, agora de tarde eu comprei uma cartela de ovo, tem uns 30 ovos aí, faz um arroz de feijão, frita ovo para todo mundo e só glória. Aí ela falou,
falou assim, mas é tão bom quando você está com a fome, tem um arrozinho soltinho, um ovo frito, você come com uma maravilha. Eu falei, eu estou na comunhão então. Eu falei, então faz assim, você vai, eu vou com você na cozinha e começa a ajudar você. E ela foi, quando ela foi acender o fogão, a boca, acabou o gás. Faltava 15 para as 10, 15 para as 11, eu falei, meu Deus, não vou achar gás agora. A comunhão que está aqui, o senhor pegou nós dois. Ela falou, meu bem, o senhor te separou para o ministério de diácono, você lembra que o irmão falou que vai fazer a obra hoje? Eu falei, eu estou nessa visão, vamos buscar a Deus agora? Vamos lá no quarto. Por isso, bem-aventurado quem está aqui, dá um glória a Deus agora, que o senhor está com nós sempre. Vamos no quarto, eu ajoelhei, Deus da oração universal, só do Pai Nosso. Quando apresentamos, o Senhor, está aqui as 30 irmandades aqui, 40 aqui esperando, e agora acabou o gás, o Senhor falou para mim, você deitou ele um pouquinho, na hora que você levantar dessa oração, você levanta ele e prega para ele, pega para as 4 bocas, que eu vou fazer um milagre para você contar para o meu povo. Amaia. Olha, quando eu cheguei ali, a minha esposa veio comigo, ela veio com o véu, todo mundo na sala, só mais dois ali. Você está como o nome do Senhor Jesus, acende essa boca. Mas antes disso, deixa eu levantar o gás. Cadê o gás? Coloquei ele em pé e já peguei o fósforo e descarrisquei. Em nome do Senhor Jesus, pega. As 4 bocas ficou boa. E aí o Senhor falou, fala para minha serva abrir a geladeira agora, que eu já preparei agora 1 quilo de bife fresquinho. Abre a geladeira. Quando abriu, eu estava lá, fritou para todo mundo, eu estou aqui dando glória a Deus. Aquele gás durou 6 meses na minha casa e eu estou aqui dizendo que Deus é bom, nossa. Nunca durou um gás tão grande na minha casa como durou quando o Senhor fez essa obra maravilhosa. Quando amanheceu o dia, aleluia, nós não dormiu naquela noite. Quando amanheceu o dia, o interfone tocou, eu fui atender um senhor de idade. Aqui que mora o senhor divino, sim. Eu vim aqui com a minha velha da sua igreja, a minha filha não dormiu essa noite, e ela falou que Deus dos Seis mandou você ir lá fazer uma reza para minha filha. Eu falei, eu vou fazer uma oração, espera um pouquinho. Cheguei e falei para minha esposa, a minha esposa falou, vai lá que eu vou ficar com os meninos. Quando eu saí, fui na mesma rua, quando eu cheguei lá, entrei naquele portão, a moça estava gritando de tanta dor que não dormiu a noite. Na hora que eu entrei, o irmão falou, irmão divino, Deus mandou o irmão aqui, o senhor fez saber de chamar o irmão. Falei, já esperava, irmã, Deus mandou nós aqui, nós vamos fazer o que Deus manda. Por isso, nós não podemos negar nenhuma oração, viu, irmandade? Se Deus pediu para orar, vai lá orar que vai dar tudo certo. E quando nós chegamos ali, aquele senhor entrou, nós fomos fazer aquela oração, o senhor falou comigo. Eita. Fala para minha serva pegar o véu, enrolar o véu sobre a barriga dela e eu fazer a oração. Deus deu a graça de mais orar. Quando nós acabamos de orar, que nós levantou, ela estava liberta por completo. O nome de Deus está sendo glorificado. Louvado seja Deus. São muitas obras que o Senhor tem feito, mas eu dou graças a Deus, querido irmandade, que também nós trabalhamos na área da construção civil, e ali Deus preparou que naquele dia eu saí mais cedo do serviço e fui trabalhar. De repente os engenheiros ligou para mim e falou, irmão divino, eu precisava que o irmão entrasse mais cedo da manhã, que eu preciso conversar uns assuntos com o irmão dos projetos. Eu falei, tá bom, irmão, amanhã cedo eu entro mais cedo então. E nisso, aquele dia eu estava fazendo uma fachada de reboque, e tem alguns irmãos que eram pedreiros que trabalham aqui, não sabem. Eu reboquei 35 metros de massa, eu estava cansado mesmo. E aí, quando foi umas 3 horas da tarde, eu liguei para minha esposa, falei, põe as crianças para dormir mais cedo, que amanhã eu tenho que encontrar uns engenheiros mais cedo, e eu preciso acordar e conversar com eles. Então, ajeita tudo, faz tudo prontinho. Ela falou, tá bom, minha esposa, eu vou deixar tudo arrumadinho. E quando foi mais ou menos umas 15 para 7, cheguei em casa, confesso para a irmandade, então minha mãe, jantamos, 9 horas, todo mundo dormindo. Só que quando foi por volta das 3 horas da madrugada, aleluia, o Senhor me despertou minha esposa e logo me despertou. Quando eu fui olhar, ela estava ajoelhada na cabeceira da cama. Eu peguei minha mão, pôs sobre a mão dela e saudei, paz de Deus, tudo bem? Ela falou, tá tudo bem, meu esposo, vem orar comigo. Por isso, bem-aventurado quem está aqui, as irmãs, aleluia, sempre chama sua esposa para orar, você estando unido, mal nenhum chegará à tua tenda. E Deus deu oração para minha esposa, e faz tempo que eu nunca tinha visto ela orar, e Deus deu oração para ela, ela começou a apresentar a herança de Deus, e quando ela acabou de orar, salvou, foi 10 minutos de oração. Quando ela acabou de orar, eu levantei e saudei ela, e confesso para a igreja, eu estava cansado, deitei e apaguei. Só que quando foi em volta das 15 para 6 da manhã, eu senti um cheiro forte de comida dentro do meu quarto, com bife acebolado. Eu acordei com aquele cheiro, falei, santo Deus, o que está acontecendo? Quando eu fui lá, do meu lado da cama, cadê minha esposa? Eu não estava. Aí tem um corredor como esse, que deu acesso à cozinha lá no fundo da minha casa. Eu pulei da cama e saí
correndo. Cheguei lá, ela estava subindo o hino. Eu falei, paz Deus, meu bem, o que aconteceu? Calma, meu esposo. O Deus que separou você para esse santo ministério da obra da piedade me trouxe uma visão na madrugada. Falei, visão, então me conta. Olha, você dormia porque você estava cansado. Mas às 3 horas da madrugada, o Senhor me mostrou um mendigo, um andarilho, barbudo, cabeludo, com saco nas costas, na beira da Vinhanguera. Ele andava para um lado, ele andava para o outro, olhou para o céu e falou, Deus, tem 10 dias como corpo, nessa rodovia passa milhões de carros, manda um anjo para aqui, entregar uma marmita com bife acebolado, aí eu sei que existe Deus no céu e anjo na terra. Quem quer pode dar um glória agora. Deus pediu para me contar que é mais uma noite de milagre nesse lugar. Você tem glória, pode dar. E nisso ela preparou, falou, vem aqui, meu esposo. Eu cheguei perto dela, ela olhou e falou, aqui ó, bife acebolado, tem essa garrafinha de suco, Deus manda falar para você ainda. Ele vai estar no KM 115 da Vinhanguera, perto de uma empresa Quinta Roda, ele vai estar perto de um guarda rebaixado. Na hora que ele chegar, você chegar ali às 7:45, ele vai te perguntar se você trouxe a marmita, faz o que Deus vai mandar, que aonde você for, você vai contar esse milagre, que Deus vai fazer milagre na vida de muito. Tá aqui a sacolinha, tá aqui a garrafinha de suco, vai que Deus é contigo. Catei ali, eu tinha uma Kombi, peguei a Kombi na garagem, coloquei e catei os funcionários que trabalham comigo. Sempre tem aqueles que não acreditam, falam, isso é muita coisa, eu não acredito muito nessas coisas não. E tinha um eletricista que falou, irmão, você está levando marmita hoje? Essa marmita é do milagre. Vocês falam que Deus faz tanto milagre, eu nunca vi isso, olha, nas escrituras, foi na palavra, tinha um homem chamado Tomé, ele só creu depois que o Senhor ressuscitou e mostrou as machucaduras. Senta aqui no primeiro banco comigo, você vai comigo até o KM 115, vai ter um andarilho lá, um mendigo, vai esperar essa marmita, você vai ver o poder do meu Deus hoje. Agora, em nome de Jesus Cristo, o Senhor manda dar uma pregadinha, vai ter alguém que vai querer, aleluia, desacatar o poder de Deus na tua vida, mas eu vou mostrar que sou Deus na tua vida. Chegamos, quando eu encostei, passei passarela, chegou lá, encosta, eu encostei, falou, por que você parou? Você não quer ver o milagre? Você vai ver agora, aleluia. Quando ele olhou para mim, do outro lado eu vi um andarilho com o saco nas costas, barbudo, cabeludo. Quando ele viu ali a Kombi, ele deu uma olhadinha, põe o saco no chão, eu abri o vidro da Kombi e gritei, Senhor! Ele gritou do outro lado da rodovia, você trouxe a minha marmita? Foi daqui, vem pegar, você quer, irmão? Você quer? Você quer, irmão? Vai dando glória agora. Essa glória que está aqui pegou nós lá, a coisa ficou boa. Quando eu olhei para aquele eletricista, ele estava chorando, enxugando as lágrimas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ele falou para mim, você trouxe a marmita com bife acebolado? Eu falei, dá uma olhada. Quando eu abri a marmita, ele falou para mim, agora eu sei que existe Deus no céu e anjo na terra. Eu falei, por quê? Porque às 3 horas da madrugada, eu andava para lá, eu andava para cá, olhei para o céu e falei, Deus, tem 10 dias que eu não creio. Nessa rodovia passa milhões de carros e vi um anjo aqui. Você é anjo, vai onde você for, Deus vai fazer milagre com a igreja, onde você estiver. E eu estou aqui, já estou vendo um milagre. Vai ter milagre, irmão, vai ter milagre. Outro dia, meu tio ligou para mim, é ancião aqui em São Paulo, Rio Grande da Serra, Manuel Moreira, marcou um batismo e falou, filho, eu marquei o seu nome na lista, vem ajudar eu nas águas. Falei, pode marcar, tio, 20 dias eu estou aí junto com o senhor no nome do Senhor Jesus. Aquele eletricista falou, você me leva, eu levo. O senhor chamou 25 almas, o eletricista desceu nas águas e eu estou aqui dizendo que esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Pelo horário. Santo ao Senhor. Eu dou graças a Deus, querida Irmandade, muitas obras maravilhosas que o Senhor tem feito. Glória a Jesus. O Senhor traz de nós contar mais uma obra. Glória a Jesus. Eu dou graças a Deus que essa obra foi de conversão e eu vou contar outra que o Senhor me trouxe aqui agora. Falei, meu servo, conta a obra da conversão que eu fiz na vida daquele homem do carrinho de compra. Era uma época de Santa Ceia nossa, como está tendo lá na nossa cidade, e na época nós não estávamos no ministério, nós não tinha ministério nenhum ainda, mas o senhor falou comigo, pega a sua esposa, ela vai chamar você para levar ela na costureira, você leva, como fazer uma obra. E eu cheguei, ela falou para mim, bem, você leva eu para fazer um vestido? Eu falei, leva, vai demorar, não, é rapidinho. Eu falei, eu tenho um compromisso e tem que ser meio rápido. Não, se eu vou mandar medir, vai dar tudo certo. E levei naquela costureira. Ei, pensa bem, minha esposa é bem calma, tranquila, e ela foi lá e foi medir aquelas vestidos, tudo, e passou 20, 30 minutos, eu falei, senhor,
senhor, ela não vai sair mais de lá, ela vai sair com esse vestido pronto. O senhor falou, calma que eu vou fazer uma obra para você contar para o meu povo. Eu falei, então faz, senhor. Por isso que bem-aventurado quem pede, recebe. Se você pedir obra, Deus vai conceder, porque a fé que está no coração vai ver coisas muito lindas. Eu falei, então faz, senhor, eu vou contar para o teu povo. O senhor falou para mim, agora eu estou fazendo. Olha para a sua direita. Quando eu olhei, eu vi um supermercado escrito Comoda. O senhor falou, você está vendo aquele supermercado? Vai ser um senhor empurrando um carrinho de compra e vai sair com ele junto uma mocinha aparentada uns 10 anos de idade. Quando passar perto do seu carro, o carrinho de compra vai cair no chão, pega toda a compra dele, põe no porta-mala do seu carro, leva ele até a casa dele, porque hoje eu tenho uma obra de salvação nessa casa. E eu fiquei na comunhão esperando, como está a igreja agora. E quando só que não, o senhor saiu empurrando o carrinho juntamente com aquela mocinha. Quando passou perto do meu carro, o carrinho caiu tudo no chão. E ele ficou bravo, começou a xingar uns palavrões ignorados. Falei, senhor, e agora? O senhor falou, faça o que eu te mando, vai, ajuda. Quando eu desci, falei, calma, senhor, não fica bravo. Quem é você? Eu sou um servo de Deus. O meu Deus falou que ia acontecer isso, o carrinho de compra ia cair no chão. É para mim pegar toda a sua compra, pôr no porta-mala do meu carro, levar o senhor até a tua casa, que hoje tem uma obra de salvação na tua casa. Peraí, que igreja que o senhor é? Eu sou da congregação cristã no Brasil. Ah, é da cristã? Então pode me ajudar. Quando eu fui abaixar para pegar aqueles 5 quilos de arroz, ele começou a ficar bravo com aquela menina de novo. E quando eu fui abaixar, o senhor falou, calma, meu servo, não pega nada, repreende ele, chama ele pelo nome. O nome da menina é Elizabeth e o nome dele é Malaquias. Repreende o Malaquias e fala para ele parar de ficar bravo com a Elizabeth, senão eu não vou entrar e vou fazer uma obra na casa dele. A igreja quer, não é lá? Naquela hora Deus deu, Malaquias, não fica bravo com a sua filha Elizabeth, porque senão Deus não vai entrar e vai fazer a obra. Mas peraí, quem falou para você que eu chamo Malaquias e a Elizabeth, o mesmo que mandou pegar toda a conta e pôr no porta-mala da tua casa, porque hoje a salvação entra lá. Ah, mas eu estou sentindo Deus aqui para contar esse milagre. Vinha, pega esse carrinho agora, leva lá no mercado, que tiver rua abaixo eu vou levar o seu pai, que o homem esse que até minha casa sabe, sentou do meu lado, dei partida, ele falou, moço, eu nunca vi uma coisa bonita. Falei, mais bonita é agora, o senhor está escrevendo o seu nome no livro da vida e da tua casa. Ele falou, meu Deus, e para saber que é Deus na tua vida, você fez essa compra no cheque da tarde para 40 dias e você era crente de uma igreja, o pastor te excluiu porque você não dava 10%, mas o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, te anuncia agora, eu não quero 10% seu, eu quero 100% de obediência, porque hoje a salvação entra na tua casa. Ele falou, é verdade, é da igreja tal que precisa falar o nome, e eu fui excluído mesmo porque eu não dei o dízimo, e ele falou tudo isso. Eu falei, então, agora o pastor Jesus Cristo entrará na tua casa. Chegamos. Quando nós acabamos de chegar, abriu a porta, ele falou, deixa eu ir abrir, eu falei, vai devagar, abre um portãozinho para mim, e antes de o senhor entrar dentro da tua casa, deixa que o senhor vai fazer, passar uma parte para ela. Então tá bom. Quando ele abriu a porta da sala, Deus deu essas palavras, que a paz de Deus esteja dentro deste lar. Alguém gritou lá dentro do quarto, amém, meu velho, quem tá aí? Calma, minha velha, há 2 meses você tá acamada, não levanta não. Quando essa voz bradou aqui dentro, encostou um varão de branco e falou, mulher, a sua libertação chegou, levanta agora. Você crê que a libertação de muitos está chegando agora? Dá um glória, galeria, dá um glória aí, minha irmã. Deus vai fazer uma obra nesse lugar aqui hoje. Toda honra, toda glória é dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela senhora levantou, apontou para nós e falou, moço de Deus, eu te espero há 10 anos, Deus mandou você na minha casa aqui hoje, anunciando essa graça maravilhosa. Por isso eu falo para a Irmandade, vai aonde Deus te manda. Se Deus não te manda, fique em paz. Que esse povo é o povo da verdade. É assim, sim ou não? Glória a Deus. Ela pegou, creu, Deus deu a graça, anunciamos. Passou 3 meses, o Senhor separou nós. O Ministério das Portas estava marcando pedidinho de oração. Para surpresa nossa, alguém puxou o paletó. Paz de Deus, irmão, você lembra de mim? Ô, irmão, não lembro. Eu sou o Malaquias do carrinho de compra. Deus chamou eu, minha esposa, minha casa serve a Deus. E eu estou aqui hoje contando. Se você está esperando, espera que a salvação chega na tua casa hoje. Está lá o Malaquias no Maria Antônia. Quem quiser congregar com nós, eu apresento ele, ajuda nós nos carros e o nome de Deus está sendo glorificado. São muitas obras, muitos milagres, mas o Senhor tarde vai contar mais, vai dar tempo. Louvado seja Deus. Não sei quanto tempo nós vai voltar, mas Deus preparou, nós fazer uma viaginha ali para Minas, e quando nós estávamos indo, Deus preparou umas 25 cestas básicas. Cheguei na casa de uma irmã da Obra da Piedade, mais um servo de Deus carregando ali, passou um pai e um menino.
aparentado uns 4 anos, meio, 5 anos, e viu nós descarregando aquela cesta, ali que o céu ia atender ali, aquela região. E quando nós estávamos descarregando, o menininho falou: pai, olha o homem da cesta aí, fala para ele vender a cesta. Aí o homem gostou: bom dia, senhor, bom dia, o senhor está vendendo cesta? Eu falei: não, senhor, essa cesta aqui é tudo por meio de doação, que da nossa querida Irmandade dos Menos Favorecidos, e Deus preparou, nós viemos de São Paulo para atender. Eu pensei que o senhor vendia a cesta. O menininho falou: pai, eu queria tanto, porque tinha leite limpo e bolacha, eu queria, pai. Eu falei: filho, o homem não vende. Eu falei: senhor, Deus abençoe, o senhor perdoa, mas aqui é para a parte, mas Deus vai tomar os caminhos, tá bom? E aquilo me comoveu, mas aí tudo é comunhão na igreja. E ele pegou e falou: então tá bom, muito obrigado. O menininho deu uma olhadinha, fez um sinalzinho com a mão assim, eu falei: vai com Deus, filho. E ele foi descendo, e quando eu catei aquela cesta, o senhor falou para mim: agora dá uma olhada. Quando eu olhei, ele estava descendo, o senhor falou: não tira o olho. Você sabe por quê? Eu tenho que cumprir minha palavra. Eu deixei escrito lá em 11, a livro de Eclesiastes: lança seu pão sobre as águas, divide com 7, até mesmo com 8. O 8 chegou até aí. Naquele dia no deserto eu mandei sentar 50 e 50. Não fiz excepção de pessoas de ninguém. Você está vendo esse menino? O céu já é dele. Faz o que ele pediu. Pega uma cesta, uma caixa de leite, desce lá que eu vou fazer uma obra para você contar para o meu povo. Quem quer pode dar um gole agora. Tem momento que precisa tirar os protocolos, mas tem que estar na visão do céu. E o Senhor falou comigo: vai, leva que eu vou fazer uma obra. Deixei uma cesta, chamei o companheiro, chegamos lá na esquina, bati palma. O menininho estava brincando com o caminhãozinho na sala ali, no quintal. Quando eu bati palma, o menininho parou, ele falou: pai, o homem da cesta está aí. Aí ele veio e falou: bom, o senhor, o que é? Por favor, vem aqui o senhor. E o menino, ele veio, quando chegou aqui, falou: olha, eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estava descarregando, o Deus que os filhos mandou eu vir aqui, pelo seu filho, que o céu já é dele. O menino olhou para mim e falou: irmão, o céu é nosso. E é tão certo que Deus falou para mim que o senhor ia vir aqui, porque a minha mãe está doente em cima de um sofá, e faz tempo que ela está doente, e ela falou para mim: filho, vamos orar, quem sabe aparece um homem e dá uma comida para o seu, uma bebida, mas fica firme, vem aqui, entra comigo. Pegou minha mão e foi lá, sem conhecer, nunca vi, mas foi. Quando chegou lá, estava largada no sofá. Ela falou: homem de Deus, deixa uma oração, na minha casa há uma semana que não tem nada, nós só está comendo fubá com água, o meu filho queria bolacha e leite, mas Deus mandou o senhor aqui. Eu falei: está aqui, ó, a bolacha, está aqui o leite. E de repente fizemos uma oração, Deus libertou aquela mulher na hora, já saímos, passou 3 meses, Deus chamou a família inteira. Chamai, eu estou sentindo Deus aqui, ele vai para contar esse milagre. Deus vai fazer muita obra bonita nesse lugar. A presença de Deus é um sinal que ele está com nós. O senhor traz mais uma obra para levantar. Eu dou graças a Deus, aleluia, que aqui, lá em Sumaré, tinha o nosso irmão Rubens, eu posso falar o nome, ele não está aqui, ele é presidente da administração ali de Sumaré, e eu trabalhava com ele, prestava serviço com ele. Ele falou: irmão Divino, o irmão viaja muito em missão da obra de Deus, eu senti que passar uma parte com o irmão. Posso? Eu falei: fica à vontade, irmão. Ele falou: você vai viajar quando? Eu falei: eu vou viajar semana que vem para Minas. Ele falou: rapaz, eu trabalho em Jundiaí, eu faço parte ali de uma rede de banco Santander, e ali eu sou gerente geral lá, e tem muitas pessoas que são crentes, outras que não são. Eu senti de falar para eles, para abrir os guarda-roupa, ver o que Deus prepara para atender, por não levar para Minas. Você está na comunhão? Eu falei: irmão, eu estou nessa comunhão, então me enquadrado dentro da palavra. Surgiu necessidade, comunica os santos da igreja. Então, se tem irmãos nossos lá, é santos também, pode falar que Deus vai tomar os caminhos. Ele falou: então eu vou falar, quando você vai viajar? Eu falei: sexta-feira que vem. Então eu vou avisar. Foi para Jundiaí. Quando chegou ali naquele banco, passou para aquele pessoal que trabalha, pessoas que não são crentes. Deus tomou o coração até daqueles que não são crentes, e ali que trabalhava, não, eu senti, eu vou dar uma olhada nos meus guarda-roupa. Então certo é que Deus preparou mais de 20 cestas básicas, mais de 10 caixas de leite, preparou uns valores em espécie, e também um monte de kit de bolachas e coisas para levar para as crianças, e mais de 10 caixas de roupa. E ali ele falou para mim: irmão Divino, está tudo aqui na minha casa, na sexta-feira, o irmão pode vir buscar, que o irmão vai viajar amanhã. Eu falei: vou, irmão, estou indo aí. Só que quando eu saí da minha garagem, eu tirei minha filha de estrada, e ela não ia caber tudo o fruto que Deus preparou. Mas esse Deus é tão bom e misericordioso que ele toma caminho na hora que a gente menos espera. E eu estava descendo, quando a pessoa que me encostou uma caminhonetona no S10, parou, e esse meu irmão falou: paz, Deus, irmão Divino, tudo bem? Eu falei: tudo bem, meu irmão. Ele falou: sério, eu estava em casa, Deus falou para mim pegar minha caminhonete S10, tá com o tanque cheio, passei no posto, eu enchi o tanque, Deus falou para mim entregar a chave para você, eu vou ficar com a sua, você vai para essa missão, você vai voltar, porque o que você
vai levar, não vai caber nessa. Você leva tudo a minha caminhonete, tá aqui, ó. Louvado seja Deus. Peguei aquela caminhonetona e fui lá pro centro de Sumaré, no apartamento onde o Sérgio morava. Quando eu cheguei ali, o porteiro falou, tá tudo liberado, pode entrar que tá tudo certo. Quando eu entrei naquela garagem, subi aquele terceiro andar, o Sérgio estava já lá esperando eu ali naquele corredor. Paz de Deus, irmão divino, o irmão veio mesmo. Ó, o senhor tá tudo aqui, servo de Deus. Veio aqui, quando eu entrei, eu vi aquela cesta, aquelas coisas bonitas que Deus preparou, e quando eu olhei, a serva de Deus, a esposa dele, estava assim sentada, cabeça baixa, eu falei, ué, o que está acontecendo, irmã? Que a irmã está triste. Aí ele falou, não, irmão, sabe o que é? Que ela foi olhar aquelas 10 caixas de roupa que tem ali, só tem calça de mulher. O irmão sabe que as nossas irmãs não usam calça, não sei empresa. Eu peguei e fiquei na comunhão como está a igreja agora. Olhei para a irmã, ela estava triste. Por isso, irmão que está aqui, irmã que está aqui, um animado abre um outro, um glória chama outro glória, um milagre outro milagre, dá tudo certo. Falei, irmã, você está triste em nome do Senhor Jesus, que a felicidade te pega agora. E Deus falou comigo que vai fazer uma transformação nessas caixas. Eu vou levar essas 10 caixas de roupa e vou levar. Ela falou, mas é tudo de mulher. Eu falei, Deus mandou levar tudo. Catei as caixas, catei tudo ali que Deus preparou, colocamos na caminhonete, ela ficou animadinha. Cheguei em casa, liguei para um companheiro também animado de viagem, quer viajar? Chama um animado para estar consigo. Não leva contador de história não, que você vai ficar aprovado. Estava animada, para estar junto. E nós foi. Quando cheguei lá, não, eu estou pronto, irmão divino. Catei ali, lotei a caminhonete, falei para minha esposa, ora Deus por nós, ela falou, já estou na comunhão, vai que vai dar tudo certo. Se pôs a caminho. Quando chegou lá no trevo de Mogi Mirim, com Mogi Guaçu, chegando já indo para Minas, para pegar sentido Casa Branca, a porta da Irmandade, sabe? Essa parte quando você vai para o interior, louvado seja Deus. Quando eu estava chegando lá, um abrigo policial parando todo mundo. De repente eu falei, Senhor, os guardas estão parando todo mundo. Eu falei, mas devia estar tudo certo. Eu falei, irmão, não sei, a caminhonete na minha, mas toma comigo. Daqui a pouco o guarda, perdoa se tiver algum policial aqui, que Deus que te abençoe, viu? E você sempre defende mesmo a lei, porque o que é unido na terra, unido no céu. Mas seja um cidadão do céu, respeitador com o cidadão da terra também, viu, irmão? De repente, aquele guarda encostou e falou, documentação, entreguei o documento para ele. Para onde o senhor vai? Eu estou indo em missão da obra de Deus, estou levando os alimentos mesmo favorecidos na mesma fé que Cristo Jesus. Que igreja que o senhor é? O senhor da congregação que está no Brasil. Ah, já vi falar dessa igreja. Olhou o documento e falou, soldado, vai lá, manda tirar a lona e dar uma olhada naquelas coisas lá, que eu vou puxar o documento. E ele foi lá comigo, eu erguei a lona, eu falei, tá tudo certo. Quando eu voltei perto daquele capitão, ele falou assim, falei, pronto, tá tudo em ordem lá, senhor. Ele falou, o soldado falou, tá tudo em ordem, senhor. Não está em ordem, nada. O seguinte, você viu, essa documentação, o senhor não vai para lugar nenhum. A documentação do senhor está atrasada. Eu falei, não sei, senhor, porque o irmão que me emprestou essa caminhonete, me emprestou com uma maior alegria. Jamais eu ia perguntar para ele se estava tudo em ordem a documentação. Mas você errou, era para você ter perguntado. Eu falei, eu errei, mas eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu vou falar uma coisa para o senhor, se eu soubesse que essa documentação estivesse regular, eu não estava aqui, porque nós somos um povo zeloso, prazeroso e de boas obras. Mas eu posso ligar agora para alguns irmãos, eles vêm me socorrer e dá tudo certo. Você não vai ligar para ninguém, você pode chamar um Uber e um táxi, porque agora, meu amigo, você não vai sair daqui para lugar nenhum, eu vou mandar prender caminhonete e fim de linha. Você não vai para missão, você não vai para lugar nenhum, se vira. Eu falei, calma, senhor, vamos conversar. Não vem conversar comigo não, porque é o seguinte, eu não quero o seu dinheiro, que os crentes é cheio de querer comprar, e eu não quero aqui, agora você pegou quem você acha. Eu falei, eu já sei, mas eu vou falar uma coisa. Não tem conversa. Eu falei, senhor, por favor, precisa conversar com você. Não tem conversa, mas eu vou falar para você. Eu sou autoridade, você quer desacatar a autoridade? Eu falei, então tá bom, sou autoridade da terra, eu sou autoridade do céu. O senhor está me desacatando, o senhor não sabe o que eu tenho que fazer. Eu não quero saber. Eu falei, então, e você quer saber de uma? Ele falou para mim, você quer saber de uma? Nem Deus te tira dessa. Eu falei, aí você foi longe demais. Aí você foi longe demais. Por quê? O que vai acontecer? Comigo não vai acontecer nada, mas com o senhor vai ver. O meu Deus, eu estou pela palavra, e a palavra de Deus nos ensina. Ai daquele que tocar nos meus pequeninos. É a mesma coisa que tocar na menina dos olhos do Senhor. O senhor sabe o que é uma menina do olho? Eu não sou médico, não sei. Eu falei, então, o senhor poderia descobrir, mas uma coisa eu vou falar para o senhor não vai entender. Você pensa da maneira que você quiser. O senhor deixou eu falando assim foi sem educação para lá. Igreja, a comunhão que estava aqui, negou no olhar. Fui na caminhonete, cheguei lá, o servo de Deus estava lá. Eu vou divino e agora? Eu falei, agora? Só dá glória a Deus, que você vai ver o que Deus vai fazer com nós aqui agora. Por isso, quem tem glória pode dar glória aí agora. Subiu no céu, a virtude de Deus desceu, e Deus falou para o céu, vamos buscar Deus em oração.
oração aqui. Na hora que eu for lá dentro da caminhonete, o Senhor, aleluia, o teto da caminhonete abriu, o Senhor mostrou o santuário e falou: meu servo, aqui nessa dispensa tem tudo que os meus servos, a minha igreja precisa em tudo. Eu estou mandando um anjo te socorrer agora. Sai para fora da caminhonete, aponta para aqueles guardas que estão lá e fala para eles que daqui 10 minutos eu estou tomando um caminho na tua vida, eu vou te soltar e você vai contar que eu sou Deus na tua vida. Quem quer pode dar um glória agora. Na hora que eu saí de dentro da caminhonete, eu saí mais alto que eu sou, porque quando Deus está em olho, ele cresce. E eu gritei alto: guarda! O Deus que eu sirvo mandou dizer para vocês, daqui 10 minutos ele vai tomar um caminho na minha vida. Sabe o que ele falou? Todos os crentes é louco, o Cristo está chegando aí. Igreja, eu nunca vi 10 minutos passar em 5 minutos tão rápido. Só foi eu virar, trocar duas palavrinhas para o companheiro aqui. Quando eu virei, eu vi outra Blazone encostando, com os giroflex ligados. Quando encostou, desceu um morenão alto com a divisa, só 2 soldadinhos batendo continência. Eu olhei para o Senhor: que isso, Senhor? Aí eu acabei de chegar, vou te soltar agora. Você tem glória aí? Você tem, irmão? Você tem? Vai dando glória aí agora, o Senhor vai soltar alguém que está aqui. Seja livre agora! Eu escutei os guardas falando: esse aqui, para o seu estudo aí. Nós pegamos esses carrinhos aqui e tem aquele pastor da caminhonete branca, falou que vai levar comida para os pobres, e nós pegou eles aqui. Me dá o documento dele aqui. Me dá o documento da caminhonete aqui. Catou na mão e falou: para todos vocês aqui. Estava em 7. Tinha 2 viaturas e tinha 4 em um e 3 em outro. Para vocês tudo aí. Vem aqui, vamos tudo comigo lá na caminhonete. Veio um atrás do outro. Quando ele chegou aqui na frente, ele olhou para mim, olhou no documento e veio olhando, olhou para mim e falou: irmão divino, a paz de Deus. Você tem glória, hein? Você tem, irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Chamaia. Ele falou: homem de Deus, eu estava 13 km daqui, a voz de Deus mandou dentro da viatura, vai no trevo de Mogi Guaçu, o meu servo está preso lá, ele tem que levar comida para os mesmos favorecidos, para a viúva, para o pobre, para o necessitado. Solta ele, sua autoridade máxima, solta ele, que eu vou fazer uma obra. Igreja, aqui! Sim, senhor, você fez certo. Uma coisa que você fez errada, capitão: o Deus dele é meu Deus. Você não pode fazer nada, mas eu posso. Fez uma carta, falou: você tem 3 dias para regularizar essa documentação. Você vai nessa missão, você vai voltar, não vai ter um agente que vai te barrar. E se te barrar, pode mostrar essa carta e meu carimbo, que é o carimbo do céu. E mais uma: nem o diabo te parará na terra. Vai que Deus é contigo. Vocês creem? Se alguma coisa tentou barrar, em nome de Jesus Cristo, cego! Canta, mestre, aleluia! Entrei na caminhonete, quando eu ia sair, ele: vai com Deus, senhor! Eu não falei para você que eu estava com ele? Entrei na caminhonete e fui para o vilarejo. Chegando lá em Minas, quando eu cheguei perto de Baixo Pé, quando eu entrei na área que o senhor mandou, e quando as irmãs da piedade estavam tudo lá, ajoelhada, buscando esse Deus maravilhoso, que Deus não tinha preparado nada, mas quando ela encostou a caminhonete, elas levantaram da oração e falou: e o irmão de São Paulo chegou para entregar os frutos, meu irmão com os véus, glória a Deus, irmão, alguma coisa tem que tomar a mão na estrada. Falei: ei, irmã, você está com a carta no bolso da soltura? Falei: está aqui, ó. Surpresa nossa, Deus tomou uma irmã em linguagem, aleluia, haitiana, vem do meu lado, sapateando e falando na linguagem, falou: irmão divino, você trouxe as calças? Falei: calça, irmão, por que irmã quer calça? Amanhã vai começar a colheita do café, a roça está cheia de carrapicho, as irmãs precisam colocar a calça embaixo da saia, para não furar a perna. Falei: tá tudo aí, você está vendo o que esse Deus faz? Esse é o Deus que nós servimos. Mas Deus vai preparar uma outra oportunidade. Aleluia. Aceitar, ali tem que andar, e tanta coisa a Deus fazer. No domingo de manhã, bendita por vir aqui.
atrasado, e minha esposa, moramos uns 10 quilômetros do Salzeiro, mais ou menos, e começamos a não colocar a culpa no outro do atraso, porque você não pôs o celular para despertar, você também não pôs, e aí nos atrasamos para aprontar, se atrasamos, e chegamos atrasados como hoje, bendito é o nome santo do Senhor, e viemos no caminho, bendito, falando que era culpado, e viemos dois meio bicudos, né, irmão, um com o outro, você que se atrasou, vai dar certo, glória ao Senhor, mas nós íamos para atender a obra de Deus, irmão. Tem muito irmão que fala que nunca brigou com a esposa, né? Tem muito irmão que fala, eu nunca briguei com a minha esposa, só se ela for cega, muda, surda. Nunca pediu para você levar ela no shopping, nunca você fez compra com ela no supermercado. Glória ao Senhor, mas bendito o nome santo, ela foi tirada, Deus tirou a mulher do único lugar que pode um dia clonar alguém. O único lugar que pode se clonar é se ele pegar uma célula que nós temos aqui debaixo do coração, nas costelas esquerdas, uma célula vermelha que a ciência chama. Essa célula era a única que tem condição de fazer uma clonagem, segundo a ciência. E se você